A gente vai chegar nesse ponto, porque se você ler o jornal O Globo, hoje parece que o Armagedon começou, né? Então temos aí Steve Bannon sugerindo sanções, Steve Bannon sentindo a falta do presidente Jair Bolsonaro, assim como a família de Donald Trump, né? Donald Trump Jr. e Donald Trump sentiram a falta de Jair Bolsonaro ontem. Marco Rubio, que tem horror a ditaduras, um cubano que tem horror ao regime de Cuba, que é um regime amigo do governo brasileiro. Então a gente vê que o cerco vai se apertando e tudo isso por conta de um capricho, né? de uma maldade, de algo sádico, de um exercício puro de arbitrariedade de Alexandre de Moraes, que não deixou que Jair Bolsonaro, que não é denunciado nem réu, fosse atendesse a posse de Donald Trump, como se Bolsonaro pudesse desaparecer na bruma, né? Como se ele fosse uma pessoa imperceptível. Aliás, ontem, na entrevista ao canal Auriverde Brasil, no YouTube, Jair Bolsonaro voltou a criticar Alexandre de Moraes por ter barrado a sua participação na posse de Donald Trump. No bate-papo, o Bolsonaro disse que o ministro do STF é dono de tudo aqui no Brasil e que ele, Bolsonaro, até poderia fugir do país, mesmo com passaporte. Como uma hipótese, ele disse isso. Vamos ouvir esse trecho. Eu fui convidado, apesar da fake news de alguns da esquerda, né? Ele não foi convidado. Eu fui convidado. A imprensa do mundo todo divulgou isso aí. Como a imprensa do mundo todo está divulgando que eu fui proibido de ir para lá por uma decisão de um juiz. Um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil. É dono da sua liberdade. Tudo ele. Tira teu passaporte. Eu não sou réu, pô. Pode fugir. Eu posso fugir agora. Qualquer um pode fugir. Um vexame. Fez com que, não sei o que vai acontecer hoje, por ocasião do pronunciamento do Trump, está lá a minha esposa, tá? Ela tem personalidade, faz um trabalho discreto, logicamente queria estar do lado dela, por isso, a gente chora, né? Por que não chora? Ou eu sou uma máquina. Eu tenho as minhas fraquezas, tá certo? Sim. Queria estar com ela, ok? Infelizmente não pude estar presente, mas ela foi para lá. Uma coisa é certa. Diferentemente daquelas engasopadas falsas do Lula, que faz, por favor, me ajuda. Bolsonaro, ele tem um coração de manteiga. Ele é uma pessoa que se emociona fácil. Eu espero que a esquerda imunda não use, né, cortes para falar, se eu quisesse fugir, não, isso é uma hipótese. É uma hipótese. O que ele quer dizer, se eu quiser fugir, eu fujo, mas eu não quero, tanto que estou aqui, tanto que eu vou e volto. E de fato, o Alexandre de Moraes é dono do Brasil e vale lembrar, eu que vou passar aqui, Ana Paula, para você, vale lembrar que o Cristiano Zanin, que é da turma de Bolsonaro, que no passado também negou o passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ele alegava, quando era advogado do Lula, condenado em segunda instância no TRF4, ele dizia que é inconstitucional reter o passaporte antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Agora mudou, né? Agora mudou. O que o ex-presidente Bolsonaro quis dizer é que qualquer um foge. Quando você quer fugir, qualquer um foge. Então, nós temos várias pessoas aí que fugiram aí do Brasil recentemente por causa das perseguições políticas e que ele não tem intenção nenhuma de fugir. Tanto que ele está aqui, tanto que ele pediu que fosse reintegrado o seu passaporte para que ele pudesse ir à posse do Trump. E é curioso porque o senhor Alexandre de Moraes, ele justifica, né, em base a sua decisão, no sentido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não ocupa nenhum cargo que o autorize a representar o Brasil, mas ele não foi convidado para representar o Brasil, ele foi convidado como amigo pessoal do Trump para estar na posse e um ex-presidente, uma autoridade fizeram uma amizade, então ele não foi convidado como representante. Representando o Brasil estava, se não me engano, o embaixador ou a embaixadora do Brasil lá. O presidente Lula não foi convidado,
aí cada um com seus problemas, mas ele foi convidado como um amigo e não como um representante oficial do Brasil. Agora, se a população brasileira entende que o ex-presidente Jair Bolsonaro ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são melhores representantes do Brasil do que as atuais autoridades constituídas, aí é outro caso, né? Porque nós temos hoje no país um presidente, uma Suprema Corte que atua politicamente, mas que não colocam o povo na rua, não conseguem engajar nas redes sociais e usam a narrativa de que é o algoritmo que não permite isso. Mas então, nas ruas também tem algoritmo? Exatamente. Impedindo o pessoal de fazer manifestação? Agora, o Caio, a nossa dona Florinda, Ana Paula de Trote, ela trouxe o seguinte: ele não tem cargo para representar o Brasil. Aí pergunta, e a Janja tem? Porque ela foi para a Olimpíada, ela foi, lá ficou mostrando a Sheikha no telefone quando ela foi para o Catar, ela foi representar o Brasil lá na ONU, que ela foi falar de fome, ela também, e ela vai com o dinheiro do contribuinte. Vale lembrar também que quando, em 2018, Lula, já condenado em segunda instância pelo TRF4, ele recebeu autorização do Ministério das Relações Exteriores para viajar para a Etiópia com 2 assessores pagos pelo contribuinte, e acabou não indo porque um juiz de um outro caso, nos 45 do segundo tempo, falou: não pode, prenda o seu passaporte, né? Ele fez o Alexandrinho de Moraes, não, tá preso, mas o Cristiano Zanin disse claramente naquela oportunidade: proibir qualquer um de viajar, apreender o passaporte de qualquer um antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória é inconstitucional. Aí eu pergunto, o que mudou agora? O que mudou? E o presidente Bolsonaro também disse que foi representado pela sua esposa, a dona Michele Bolsonaro. Alemão, tem a foto dela aí, Alemão? Coloca, é muito melhor do que a Lady Kate. Olha aí que saudade de uma primeira dama. Olha aí, olha que estilo, que elegância, né? Fala a verdade. Eu fico imaginando. A Lady Kate num evento padrão. Desse. É outro padrão, né? É outro padrão. Não tem como discutir. Mas aproveitando aqui, só para desconstruir essa narrativa que vão colocar no Bolsonaro, de que ele disse que poderia Eles ficaram no gargarejo. Você viu pelas fotos que a família não foi convidada. Pois é. Como disse aquele Thiago Reis, aquele mentiroso blogueiro da esquerda, né? Que eles iam pro gargarejo. Vocês viram as fotos do gargarejo, olha que gargarejo, né? Eles ficaram ali junto com milhões de pessoas no gargarejo. Mas vai lá, Caio. Só pra gente não deixar que isso empaque, que essa mentira empaque pelo consórcio de que o Bolsonaro disse que poderia fugir a qualquer momento do país, o que ele quis dizer, e você não precisa combinar 2 neurônios na cabeça, até quem tem um consegue entender, que é o seguinte, que independente de uma pessoa ter o passaporte ou não, ela pode fugir. Que foi o caso que aconteceu com o André do Rep, solto pela Suprema Corte e fugiu. Pergunta se ele usou o passaporte para fugir. Pergunta se ele foi a um aeroporto para fugir. Não. Quem quer fugir, dá jeito de fugir. E o Bolsonaro já demonstrou que ele não quer isso. Mas, nesta fala dele, ele também evidencia que a decisão do Alexandre de Moraes não tem a ver com o Bolsonaro fugir ou não, mas como uma demonstração de poder sobre o Bolsonaro, que se conecta exatamente com os dizeres do Steve Bannon. O que o Steve Bannon disse foi claramente uma exposição mundial direta à figura do hoje maior inimigo das democracias na América Latina, que é o Alexandre de Moraes. Exato. Você entende? Então, o que aconteceu de fato foi uma demonstração de poder do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele sabe que a figura de Jair Bolsonaro é uma figura que aglomera. Porque, como dito pela nossa colega Dona Florinda, o que é que acontece hoje? Nós vivemos um governo sem povo. Um governo que não aglomera em lugar nenhum. Nem nas redes sociais, nem na rua, nem em lugar nenhum. Aquele ato do 8 de janeiro tinha 300 pessoas.
Disseram 1.200, mas você vai O Zé contar... de Abreu, Tinha nada. vulgo Nilo do lixão da mãe Lucinda, diz que é porque o acesso estava controlado. Para mim, quem tem que controlar o acesso do povo é ditador, né?